chamo Kleber, estou fazendo esse vídeo para a playlist onde eu desenvolvo um jogo baseado num Bomberman, né? Um clássico aí. Vídeos anteriores, vou pressionar F5 aqui, eu mostrei como fazer aparecer o número da vida aqui do jogador, a pontuação. Aqui nós temos um relógio com animação que quando ele fecha um ciclo dessa animação, isso aqui eu chamo de contador. Então o contador ele perde um bloco. E ao final, né, são 14 blocos. Ao final aqui do 14º bloco, se o jogador não conseguiu passar de fase, ele perde. Tá? Automaticamente ele vai perder uma vida ali, tá? Então fiz aqui um movimento no eixo X, no eixo Y e ao mesmo tempo também fiz aqui a alteração da sprite, da animação do personagem em decorrência da direção que ele estivesse movendo. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui é a colisão. Percebam que ele está passando aqui, né, das áreas delimitadoras, por cima dos blocos inquebráveis, né? Então vou fazer agora nesse vídeo a colisão. Para isso, basta eu abrir aqui a pasta dos objetos, no grupo personagens, 2 cliques em objeto jogador, já tem uma etapa criada aqui, onde no vídeo anterior eu fiz aqui essa alteração das sprites. Então vou minimizar e bora fazer então agora a região da colisão do jogador, tá? Então se eu iniciar uma região eu tenho que finalizar ela, então end region. E aí aqui é bem simples, vou fazer uma estrutura de decisão, né? Usar um if aqui. Se o place meeting, tá? Se o ponto de encontro, ou seja, eu vou precisar informar aqui a posição X, a posição Y e o objeto, são os dados que eu preciso informar. Então eu vou dizer o seguinte, ó, se o ponto de encontro de X, suponhamos que o X local em que o personagem se encontra, e isso vai acontecer, ele não tem colisão com nada ainda, e é o caso, vai ter que ser assim. Só que eu pressiono a tecla D, então ele vai para a direita, ou seja, x mais 1. Então o que eu vou dizer aqui? Ó, se x mais sign, lembra que o sign ele nos retorna um menos 1, ou ele nos retorna 0, ou ele nos retorna 1. Tá? Então se o valor for positivo, ele vai retornar 1. Se o valor for negativo, independente do valor, ele vai nos retornar menos 1. E se o valor não for nem positivo nem negativo, for 0, ele retorna 0. Então, é isso que eu estou dizendo. Ó, se a posição atual mais a próxima posição colidir, o Y eu não faço aqui porque o Y é para vertical. Esse if é para horizontal, tá? Então, vou por aqui, ó, colisão horizontal. E aqui vou fazer a lógica, né, para colisão vertical. Então é uma lógica para cada tipo de colisão, tá? Então se o ponto de encontro da posição atual mais 1, no caso dele pressionar para a direita, ou menos 1 no caso de pressionar para a esquerda, colidir com qual objeto? Nesse caso aqui, o nosso jogador ele vai colidir com os blocos delimitadores, que são os que ficam em volta. Ele vai colidir com os blocos inquebráveis, que são os que ficam distribuídos pelo cenário. Os blocos quebráveis, que serão, né? Ainda não estão, mas serão distribuídos no cenário. E com os inimigos, além da bomba também, né? Só que a bomba tem um porém. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Então ele vai colidir com todos, tá bom? Então ele vai colidir com todos. Se ele colidir, o que acontece? Na hora que ele colidir, não. Na hora que a previsão for de colisão, então a velocidade horizontal ela passa a ser 0. Eu cancelo essa velocidade. Então, por mais que eu continue pressionando ali a tecla D ou a tecla A, ele não vai caminhar. Ele ficará parado, tá certo? Vou repetir esse procedimento aqui para colisão vertical. Então, aqui, ó, mesma coisa. Se o ponto de encontro, place meeting, né,
Aqui a posição, nesse caso, como é vertical, o X eu deixo como está, que é a própria posição. Já o Y, eu acrescento também o sin, ou seja, ele poderá ser mais 1 ou menos 1, né? Da velocidade vertical nesse caso, tá? Place meeting. Tá. O Y. Aqui vai uma vírgula. Aqui, perdão. Então aqui vai uma vírgula, né? Se ele colidir com qual? Com todos também, né? Então se ele colidir com todos, fiz certo aqui? Fiz certo. Se ele colidir com qualquer objeto, no caso, né? Ele não vai poder mais se mover. Então eu vou colocar aqui a velocidade vertical passa a ser 0, ele não podendo mais se locomover. Vamos realizar o teste F5. E olha só, não está funcionando. Por que não está funcionando? A nossa lógica está certa? Analisando ela separadamente está, né? Essa lógica aqui está certa. O que está errado é essa lógica aqui, ó. Eu estou dizendo para ele, aqui no movimento, ó, movimento do jogador. Eu estou dizendo que quando eu pressionar uma tecla, uma tecla, seja para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ele em seguida ele vai se mover. E é isso que está acontecendo. Em seguida ele está se movendo. Aí lá no final é que ele puxa a colisão. Ou seja, por isso que não está funcionando. A colisão ela tem que ficar aqui, ó, antes dele se mover. Então, antes dele fazer um movimento, eu tenho que checar a colisão. Entenderam? Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui onde está a região da colisão, eu vou criar uma função. Por quê? Porque vocês podem perceber que a metodologia de desenvolvimento aqui é procedural. Ou seja, ela vai seguindo na sequência, linha por linha. Só que não funciona, porque eu preciso fazer uma colisão aqui, ó, bem nesse ponto. Então daí tem duas formas. Ou eu pego todo esse código que eu acabei de desenvolver e jogo aqui, só que daí ele vai ficar dentro do bloco de movimento. E como eu prefiro ter uma organização melhor, eu quero ter um bloco, uma região de colisão específica para colisão. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, function, verifica colisão. Então o nome dessa função eu vou dar o nome de verifica colisão. Abre e fecha parênteses, depois abro chaves e lá no final eu fecho as chaves. Então vai ficar desta forma aqui, ó. Ficaria assim a indentação, tá? Quando a gente cria uma função, a gente pode passar parâmetros ou não. Nesse caso eu não vou passar parâmetro. Nesse caso eu simplesmente vou pedir para ele checar se está acontecendo isso aqui. Se tiver, ele vai zerar aqui a velocidade. É simples assim. Mas pode ter situações que a gente precisa passar parâmetros, tá? E aí nessas situações teria que utilizar aqui dentro os parâmetros. Mas não é o caso. Então, cria uma função chamada verifica colisão que ela faz tudo isso aqui. Agora, eu vou aqui então nessa parte do código que é onde deve ter uma verificação de colisão para depois do andamento, eu vou chamar essa função, tá? Então, para chamar uma função, basta eu declarar a nomenclatura dela, verifica colisão. Tá? Então o que vai acontecer? O código vai chegar aqui, ele vai ver que tecla que eu pressionei, vai atribuir um valor para ela e depois ele vai chamar o verifica colisão. O que é o verifica colisão? Ele pula para cá no código, faz essa verificação, depois ele retorna para cá e dá andamento aqui na leitura, tá certo? Vamos fazer o teste agora. Então vou tentar mover aqui. Percebam que ele está colidindo. Claro que não está do jeito que a gente gostaria que tivesse, né? Ó, perceba que ele chega a tremer aqui porque tem alguma coisinha que a gente tem que melhorar aqui na colisão. Mas o código está feito. Então o que está acontecendo? Vamos lá para as sprites.
Jogador movendo. Vamos pegar essa primeira sprite aqui, ó. Então daí aqui tem uma opção, máscara de colisão. Então perceba que a máscara de colisão, vou colocar aqui, ó, 15, ela nem está visível, né? 45, 45, 15. Agora ela está visível. Então eu estou dizendo aqui, ó, quando chegar nesse ponto, você colida. Então o que eu vou fazer aqui com a colisão? Eu vou pegar exatamente esse quadrante aqui, ó. Colocar, opa, aqui. Exatamente nesse quadrante, tá bom? O mesmo, aqui não ficou certo, né? Aqui não ficou certo, ó. O mesmo eu vou proceder para as outras animações aqui, ó. Tá? Então, máscara. 15, 45, 45, 15. Então, aqui também eu vou proceder dessa forma. E aqui para a animação dele de lado também vou proceder dessa forma. Isso aqui depois eu vou ter que mexer, tá, gente? Não vou assustar vocês agora. Só sigam o fluxo aí. Mas depois vocês vão entender o porquê que eu terei que mexer nisso aqui, tá bom? Então está aqui. Vamos ver onde que tá o pivô, ó. Parte do meio do centro, beleza. Vamos ver dessa animação. Parte do meio do centro. Parte do meio do centro. Beleza? Essa animação dele perdendo, não vou fazer agora, porque depois nós vamos ter que mexer nisso aqui. Então, de momento, ela não vem ao caso, tá bom? F5, vamos testar novamente. Ó, então, para cima ele colide, para baixo ele colide. Aqui para um lado, para o outro, ó, colidindo também. Então percebam que agora a colisão está funcionando. Vamos ver com os blocos delimitadores aqui, ó. Eu não consigo passar mais dos blocos, porque ele já está colidindo. Tá certo? Então colisão é isso aí. Por hora é bem simples, mas vai piorar um pouquinho daqui a pouco o cenário aqui. Vamos ter que refazer algumas coisinhas, tá bom? Mas é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima.